Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir este vídeo, que prometo desta vez vai ser bastante curto e vai incidir sobre dois painéis que ainda não tínhamos falado, que são os painéis da correção de lente e o painel dos efeitos. E mesmo assim vamos passar muito rapidamente sobre estes painéis. Ok, para isso vamos começar por estes da correção de lente e eu vou começar por procurar aqui fotografias que tenham palavra-chave que eu próprio já atribuí preparadas para esse efeito. Temos aqui uma da Igreja de Santa Cruz e aqui uma também de Coimbra em geral. Não são fotos especialmente boas, são fotos exemplificativas daquilo que nós queremos agora abordar. No caso da correção de lente, e vamos ver o que é isso, nós temos aqui várias opções. Vamos começar aqui pelo painel básico. Podemos ativar ou não as correções de perfil. O Lightroom o que faz é tentar imediatamente, se tiver essa informação, ir ajustar ou corrigir exatamente alguns problemas que a lente tem, e já vamos falar em quais. Remover desvios cromáticos que ainda não temos aqui, serão uma outra foto que temos aqui para exemplificar isto. E o restringir o corte também já vamos ver o que é que irá fazer, que tem a ver com algumas correções que fazemos manualmente, nomeadamente no que respeita à distorção, e tendo feitas essas correções, é natural que tenhamos que restringir, que cortar a nossa fotografia, digamos, a um sub-enquadramento daquele enquadramento original. Vamos já ver então o que é isso. Eu vou deixar isto aqui para depois, para explicar também aqui rapidamente. Aqui há algumas opções, eu não vou explicar tudo, muitas das coisas são, digamos, autoexplicativas e vale a pena depois ir experimentar. Só chamar a atenção que há aqui duas ajudas que estão erradas. Esta ajuda que está aqui, que é a correção automática de nível, diz que corrige o nível e as correções de perspectiva horizontal e vertical, e depois aqui no pleno diz apenas que corrige somente o nível. O que está errado é a própria ajuda que aqui está, o efeito é o que está nos próprios botões. Neste momento está desligado. Vamos experimentar aqui o automático para ativar, dizem eles, um nível equilibrado de proporção e correções de perspectiva, que não faz, apesar de tudo, grande coisa, mas já fez aqui algum trabalho. Como veem, pelo menos alinhou a nossa fotografia que estava desalinhada, que estava desnivelada. Vamos experimentar agora, voltando atrás, fazer aqui a correção plena, a ver se temos aqui algum sucesso melhor. Não é muito diferente neste resultado, porque ainda temos ali um problema propositado que ainda teremos que corrigir. E para esta fotografia, acho que vamos ficar por aqui. No que diz respeito aqui a este painel básico, porque eu queria chamar-vos a atenção para este problema aqui. Não sei se estão a notar, que acontece com muitas lentes. Esta fotografia foi feita com... Reparem, a fotografia neste momento já está nivelada, mas ainda há aqui alguma coisa que nos parece um bocadinho estranho. Porque foi feita com uma lente zoom 1805 e num dos extremos da sua distância focal, das suas distâncias focais, neste caso no extremo inferior, portanto a 18 mm. É muito vulgar quando assim acontece. Neste género de lentes, é uma lente barata, é uma lente de kit, mas mesmo noutras lentes mais melhores, mas que sejam zoom, isto também pode acontecer, nomeadamente quando temos aqui, como é o caso, linhas, enfim, que não nos deixam mentir, como, se assim se pode dizer. Como também pode ser o caso, por exemplo, de uma fotografia na praia, ou com o mar em geral, em que se tem perfeitamente a linha do horizonte do mar, não confundir com outras linhas do horizonte no sentido da perspectiva, das linhas de fuga, mas a linha que divide o mar do céu, que é perfeitamente direita, e que com lentes deste género acontece fenómenos tal como este que está aqui, ou fenómeno inverso, no caso de nós estarmos a fotografar no extremo contrário da distância focal, ou seja, na distância focal mais longa. Às vezes acontece, com menos frequência é certo, mas acontece aquilo que se chama o embarrilamento. Neste caso, ou nesse caso seria ao contrário. Neste caso, como vem aqui, se eu vou ativar aqui a nossa grelha,
para verificarem, até posso aumentar aqui um bocadinho. Vamos ver aqui se nós aumentamos aqui só em 1 para 2. E aqui dá para verificar melhor, para quem não observa logo, que apesar de estar ligeiramente, estar razoavelmente nivelada, dizia eu, parece que há aqui um efeito de barril, ou seja, não está direita, aquilo que seria uma reta, deveria ser uma reta, está como uma curva. Vamos então aqui ao acerto manual, aliás, de perfil. De manual também poderíamos fazer isto, ao fazer aqui a correção deste tipo de distorção desta forma, mas antes de irmos ao manual, vamos aqui ao perfil. E o que é isto? O próprio Lightroom tem, ou conhece, um conjunto de lentes razoavelmente alargadas, de objetivos razoavelmente alargado, esse conjunto, que pode aplicar os ajustes e, portanto, conhece os defeitos dessas próprias lentes o suficiente para tentar aqui corrigir. E quando se diz corrigir, não significa só a nível de distorção, pode ser também a nível de escurecimento dos cantos e a nível de outros problemas que vamos ver que podem acontecer. Vamos então ativar as correções de perfil. Neste caso, nem sempre isto acontece, mas neste caso, como é uma lente da marca Nikon, e se fosse uma lente da marca Canon ou de outras conhecidas, uma lente do próprio fabricante da câmara, o Lightroom reconheceu imediatamente. Se não reconhecesse, teríamos que ir aqui à procura e atribuir o nome da própria objetiva, a marca da própria objetiva, o respectivo modelo. Como bem, está cá muita coisa. Eventualmente nem sempre estarão todos. Poderemos carregar estes perfis, se assim for necessário. Mas, neste caso, o Lightroom reconheceu automaticamente e ainda poderíamos, digamos, aumentar aqui aquilo que o Lightroom corrigiu em termos da distorção, e eu vou voltar a pôr isto no 0, ou daquilo que se chama a vinheta, ou seja, o escurecimento dos cantos, para mais ou para menos. Vamos agora desativar, portanto, antes e depois, e como veem, apesar de tudo, com o perfil está um trabalho razoável. Se nós acharmos que não está ainda assim correto, e nós temos que nos centrar não aqui no muro, mas sobretudo aqui na água. Esta é que define o horizonte. Se olharmos aqui para cima parece que as coisas ainda não estão muito bem, mas se olharmos aqui para a água e acertarmos com uma destas linhas, agora sim, está um trabalho muito razoável que o Lightroom conseguiu fazer. Vou pôr, não consigo agora pôr, gostaria de mostrar aqui a grade, mas ali quase assisti. Aí está uma delas, com uma linha bem ajustada aqui à linha da água e, portanto, como veem, já não temos a nossa imagem deformada. Se eu não conseguisse, ou se o Lightroom não conseguisse mais corretamente corrigir automaticamente e segundo o perfil da lente que ele próprio, da objetiva que ele próprio tem, a nossa fotografia, teríamos então que tentar fazer uma correção manual, e por isso eu agora desativei esta correção de perfil, e teríamos que ir aqui, neste caso, estamos a falar apenas de distorção, procurar que aquela curva voltasse a ser uma reta, e eu agora vou até exagerar, ela passou a outra curva, e para mostrar apenas o que é que seria este restringir o corte. Reparem que aqui no fundo é como se esta imagem fosse um pano em que se esticassem os 4 cantos para endireitar aqui alguma coisa. E a partir daqui faltou-me aqui pano, não é? Esta restrição de corte o que faz é exatamente um corte apenas aproveitando a parte da imagem sobrante que tem imagem. Ok? Portanto, eu vou aqui desfazer para voltarmos a ver o que é que estávamos a fazer. A restrição de corte o que faz é aproveitar apenas aquilo que tem imagem. Vou voltar a pôr como estava e vou tentar corrigir então manualmente. Aqui poderia ser ao contrário. Se quiserem até podem depois brincar com isto e fazer algum efeito que achem piada. Não é para isso que serve esta ferramenta, mas o Lightroom é vosso. Fazem o que quiserem, a imagem também, farão o que quiserem dela. Seria qualquer coisa deste género. Há outros tipos de distorção que também daqui a pouco já vamos falar com outra imagem.
Por esta e por agora ficaremos por aqui. Não se esqueçam sempre de fazer esta restrição de corte, porque estava ali um cantinho que já não valia. A questão das vinhetas tem a ver com o escurecimento ali dos cantos. Estão a ver? Eu posso ativar. Normalmente o problema é que as lentes fazem este escurecimento em demasia, sobretudo nas distâncias focais mais curtas, e o que faz o Lightroom é corrigir ou compensar, digamos, esse escurecimento dos cantos, dando-lhe aqui mais alguma luz. Mas muitas vezes, nós, por uma questão criativa e já em pós-produção, portanto não fazendo uma correção da própria lente, mas sim por uma opção estética, para focar sobretudo a zona mais iluminada para dentro da nossa imagem, escurecemos os cantos. Esta é uma das formas. Podemos aqui depois escolher qual é o ponto médio, se o ponto médio é mais, digamos, abrangente ou menos, mas veremos que daqui a pouco temos uma outra ferramenta que nos fará este mesmo efeito, exatamente aqui nos efeitos deste género. Esta serve essencialmente para corrigir problemas da lente. Este aqui antigamente servia também para isso, manualmente, agora serve para corrigir problemas de lente e para, digamos, para um efeito criativo que nós podemos usar a nosso belo prazer. Okay? Quanto a esta imagem, é tudo. Vamos agora aqui a esta, que sofre também de alguns problemas. Mais uma vez, aqui também foi uma imagem tirada em grande angular. Neste caso, esta distância focal 28mm é, já agora só uma curiosidade, é exatamente igual a esta distância focal 18mm. Porquê? Porque esta imagem foi feita numa câmara de sensor cortado, ou seja, de sensor em formato, no caso da Nikon, chamam-lhe DX, que tem um fator de ampliação de 1,5, quando comparado com uma câmara com um sensor inteiro, ou seja, de tamanho igual ao antigo filme dos 35mm, e por sua vez a distância focal, os tais 1,5 vezes 28 vezes 18, dá sensivelmente estes 28mm. Portanto, em termos de distância, de ângulo de visão e dos respectivos problemas e cuidados que temos de ter com a posição da própria câmara pelas distorções que este mesmo ângulo de visão pode provocar, estamos com duas imagens exatamente com o mesmo ângulo de visão, porque ambas foram obtidas, neste caso, esta a 18mm e esta a 18mm e esta da Igreja de Santa Cruz a 28mm, mas com câmaras diferentes. Ora, posto esta parte, vamos experimentar a ver se o nosso Lightroom nos faz agora um bom trabalho novamente. Eu aqui posso, mais uma vez, tentar fazer com as correções de perfil. Como vêem, este foi feito já, por acaso não está aqui, a marca da objetiva. Vou carregar no i para mudar aqui a minha informação. Não aparece aqui a amostra, apenas por questões de opção, poderia aparecer. Também não é muito conveniente pôr aqui muita informação, porque se a imagem fosse horizontal, como esta aqui, às tantas estamos aqui a ocupar depois muito espaço, sobretudo se estivermos neste formato, teríamos aqui a ocupar muito espaço com a imagem, com a informação da própria imagem, sobrepondo-se à imagem em si, mas é uma opção podermos pôr aqui inclusivamente a própria marca da objetiva. Em todo caso, eu sei que é uma objetiva Tamron e será uma 28-75. A partir do que esta correção fez foi a correção de algumas distorções, de alguns embarrilamentos provocados pelo facto de eu estar a usar uma distância focal bastante curta. Como veem aqui, se repararem nestas linhas, o tal efeito de barril, portanto de engordar no meio, digamos assim, neste caso como estamos na vertical, engordar no meio e emagrecer um pouco nas pontas, é corrigido aqui, como veem. Também é corrigida a própria vinhetagem, ou seja, a excursão. Eu não sei se esta palavra existe em português, é uma palavra que os fotógrafos, digamos, aportuguesaram e importaram do inglês, do vignetting. Em português não tenho a certeza que existe, mas vamos lá usando de vez em quando, não sei se bem. Mas repetindo, reparem aqui, sobretudo neste canto, nota-se bem, que passa mais claro quando eu ativei as correções automáticas de perfil. Okay? E se eu quiser ainda aumentar esse efeito, como veem aqui, se eu achar que a correção é demasiado pequena, posso aumentar o efeito, ou se achar que a correção é demasiada, ou se tiver
gosto em deixar os cantos escurecidos, posso reduzir esse efeito. Está bem? Portanto, aqui depois, enfim, que para camas compactas não há este tipo de perfis, pelo menos não tenho a certeza que exista, mas embora também tenha esses problemas, o que teremos que fazer depois é a correção manual. Aqui em relação ao básico, acho que não vale a pena estarmos aqui a falar mais. Vamos comentar aqui qual é o efeito, apesar de tudo, fazermos aqui uma correção automática. Apesar de tudo, já não está nada mal. O que temos que fazer aqui, e mais uma vez também para efeitos de ilustração, o que é que será restringir o corte? É exatamente eu, a partir daqui, se eu tenho isto branco, não é assim que eu vou querer mostrar esta imagem, não é assim que eu vou querer imprimir, portanto vou ter que jogar provavelmente com um retângulo que ficará inscrito aqui nesta imagem toda, não é? Ok? Portanto vamos experimentar restringir o corte e pronto, já só esta imagem que eu tenho. Mas, comparando o antes com o depois, já temos um resultado bastante agradável. Apesar de tudo, eu vou agora novamente voltar atrás aqui uns passos. Talvez aqui. Exatamente. Deixei apenas o efeito da correção da objetiva aqui do perfil ativada. E vamos experimentar aqui a correção manual, a ver se conseguimos a ver qual é o efeito, a ver se conseguiríamos melhorar, digamos, a correção automática. Devo-vos dizer que neste caso não sei se teremos muita sorte e se valerá o trabalho, mas só para ilustrar aqui alguns destes ajustes. Do girar, temos que girar aqui a torre para estar pelo menos com uma das suas torres direitas. Eu queria dizer, girar a igreja, para termos aqui esta referência que os nossos olhos consigam sustentar que esta está direita, as outras eventualmente já podem fugir um bocadinho, mas uma delas pelo menos tem que estar direita, assim como esta linha horizontal também nos ajuda, e aqui a base da própria igreja está relativamente direita. Se não estivesse, aqui é o ajuste horizontal em que eu posso tentar corrigir, quase fazer com que tivesse tirado esta fotografia de frente. Claro que a partir de determinada maneira, da altura, quando estamos a exagerar, o efeito nota-se mais. Na vertical penso que já ajustei. Eu aqui, na vertical, o que é que acontece? Vou exagerar um bocadinho e vou ativar o corte. Quando nós fotografamos com grande angular e fotografamos num ponto de vista muito baixo, é evidente que tudo o que está próximo, seja em grande angular, não seja, mas em grande angular nota-se muito mais. O que está próximo parece maior, o que está mais longe parece mais pequeno e, portanto, a torre lá em cima da igreja está muito mais longe do que a base da igreja. Por isso mesmo, a igreja parece que converge, assim como qualquer outro edifício que fotografemos ao nível do solo com uma grande angular. As linhas vão sempre parece que estão a fugir, parece que estão a cair para trás. Portanto, aqui esta correção serve para fazer esse efeito. Claro que aqui, se eu restringir o corte, e há aqui uma coisa que o Lightroom não volta atrás, é que quando restringimos um corte, ele, pelos vistos, não quer, aplicou mesmo este corte, no fundo foi isto que ele esteve a fazer. Nós teremos que voltar aqui atrás para dizer, não, eu quero a minha fotografia inteira. Vou voltar aqui ao painel da correção de lente, para ver se conseguimos pôr a torre não a fugir. Isto só vou chamar também a atenção aqui uma coisa, e usei esta imagem propositadamente. Se eu quisesse endireitar totalmente e com muito sucesso esta torre, acabava por lhe roubar, neste caso, aqui esta cruz. E portanto, o que interessa deste exemplo aqui, e aconselho-os a experimentarem bastante, é terem a noção que da próxima vez que fôssemos fotografar esta mesma situação, eu se calhar já roubava um bocado de espaço aqui a este pátio, porque não está aqui a fazer nada, eventualmente, se bem que este elemento visual podia estar, mas não interessa. Roubava um bocadinho de espaço aqui, deixava-me um bocadinho mais de céu, tendo em conta que eu já estaria à espera que depois havia que desperdiçar algumas partes desta imagem, exatamente para corrigir as distorções. E, portanto, sempre que puderem e que se depararem com casos deste género, logo na altura da obtenção da fotografia, porque depois já não há milagres, estas correções ainda se podem fazer, assim haja espaço, não é? Portanto, continuando, na altura da obtenção da imagem, se puderem,
deixem algum espaço, ou escolham qual é o espaço. Há sempre compromisso, se calhar não podemos chegar-nos mais para trás. Neste caso aqui tínhamos bastante solução. Eu quis deixar aqui estas linhas, na altura não me preocupei com as distorções, portanto deu asneira. Se fosse agora, se calhar faria de outra forma. Se calhar deixaria menos espaço aqui, mais céu como eu estava a dizer, para depois poder agora ajustar na vertical, caso eu quisesse endireitar perfeitamente a imagem. E vamos ver que é possível, quase. Agora se calhar tinha que fazer aqui mais qualquer coisa na distorção. Portanto, isso aqui temos que andar a corrigir passo a passo e corrigindo correções, passo o pleonasmo, e até obtermos o resultado desejado. Não vou aqui estar a perder muito mais tempo. Depois é uma questão de tentativa e erro. A única ideia que queria deixar aqui é que, depois de conhecerem este tipo de ferramenta, podem, digamos, usá-la mentalmente a quando da obtenção da própria imagem, já contando que alguma coisa pode ser feita, e para isso escolhendo em que lugares é que vão deixar um bocadinho de espaço a mais para depois podermos ativar os tais restrição de corte, ou seja, desperdiçar aqui algum espaço para que depois as imagens fiquem com as distorções corrigidas. Bom, falta-nos agora falar apenas neste painelzinho aqui da cor, que também pode ser aqui no painel básico, de remover este desvio cromático, mas para isso vamos decorrer de outras imagens que não estas. E eu aqui vou escolher fotografias que tenham aberrações cromáticas, como é o caso, e mostrar o que é que são essas aberrações cromáticas. Em alguns casos, isto depende muito da qualidade das lentes, essencialmente da qualidade das lentes, das objetivas. Quando há situações de muito contraste, pode haver nos limites entre determinadas áreas da imagem que têm uma cor ou uma determinada quantidade de brilho, e as zonas adjacentes mais brilhantes ou com cor diferente. Esta aqui não se nota muito. Vamos pôr aqui em 2, exatamente 1 para 1. Se virem aqui, quer nesta zona, há aqui as tais zonas adjacentes mas bastante diferentes em termos de luz ou até de cor, aquilo que se chama alguns desvios cromáticos. Isto não interessa entrar muito na teoria, são defeitos das objetivas, da qualidade das próprias lentes que fazem parte das objetivas, e são tão menos visíveis quanto melhores são as objetivas. Muitas vezes também são tão melhores quanto mais caras são. Como veem aqui, nota-se muito, porque temos aqui zonas muito escuras e depois zonas muito claras adjacentes. E nota-se aqui, espero que consigam ver, esta fuga para o magenta nestes limites, neste caso, e aqui é uma fuga mais para o verde. São as cores que mais relacionadas com este tipo de desvios cromáticos. Por isso mesmo, nestas correções manuais de cores, apesar de ter aqui uma correção ainda assim automática, nestas correções manuais são estas as cores que mais são mexidas. Há aqui várias hipóteses de fazer isto. Uma delas é mandar remover o desvio cromático. Eu agora vou tirar daqui estas linhas porque já não nos interessam. E vamos ver o antes e o depois. Acabamos por perder. Eu chamava a vossa atenção aqui, nomeadamente aqui para esta zona aqui que tem aqui estes magentas. E eu vou ativar a remoção. Eles desapareceram. É um trabalho muito bem feito, apesar de tudo. E voltaram a aparecer porque eu retirei, digamos, essa correção. Caso o trabalho não fosse ainda bem feito, podíamos ainda aqui ajustar, digamos aqui, que tipo de, ou tivesse efeitos colaterais na nossa imagem. Se a nossa imagem tivesse muitas destas cores por natureza, quer dizer, fossem as cores presentes na imagem em si, não fossem erros, podiam eventualmente ser afetados também por esta correção e, portanto, podíamos ter que fazer aqui algum ajuste. Mas podemos também ir indicar ou ir escolher qual é o ponto problemático. Como veem ali, está aqui um grande aumento, quase ao nível do pixel. Aqui temos escuro, aqui temos azul e aqui temos o aumento da zona problemática. Assim como aqui temos um aumento para este verde um bocadinho mais estranho, bastante diferente deste. Vou experimentar remover este desvio cromático. Aqui não é possível. Vou experimentar aqui a ver se apanho aqui uma zona mais complicadita. Como veem, desapareceram aqui estes verdes que estavam aqui estranhos. Vou voltar para trás, Ctrl Z.
Notam-se aqui, sobretudo aqui. Agora vou fazer Ctrl Y para voltar a aplicar e já desapareceram. Mas também quero fazer desaparecer sobretudo estes magentas. Estes são os que se notam até mais. E cá estão eles, desapareceram. Ctrl Z. Estão cá outra vez. E voltar a aplicá-los. O Ctrl Y é refazer no Lightroom como noutras aplicações Windows. Ctrl Y. Desapareceram as nossas chamadas aberrações cromáticas. Quando eu não precisar mais desta ferramenta, posso chegar aqui e arrumá-la, tal como existe também aqui, no equilíbrio de brancos. Vamos voltar a pôr a nossa imagem como estava. Não é que se notasse muito neste tamanho, mas, enfim, nota-se e estando corrigida, está corrigido. Temos aqui uma outra onde tínhamos também esses problemas. Deixem cá ver onde é que eles estão. Normalmente quando nós os conhecemos, deixa-me ver se eu já não os corrigi aqui nesta. Não. Quando nós os conhecemos, os nossos olhos detectam-nos mais facilmente. Cá temos outra vez, como vem aqui, novamente a fugir para o magenta. É o mais típico, pelo menos nesta objetiva que eu tenho, nesta 1875. Era o mais corrente acontecer. E portanto, se eu agora vou ao painel básico, vou de outra forma e vou aplicar aqui esta remoção de desvio cromático a ver se tenho sucesso. E como veem, também aqui o trabalho foi bem feito pelo Lightroom. Depois, se eu precisasse de mais qualquer coisa, poderia ir aqui manualmente e aumentar aqui a intensidade. Não sei se conseguem ver, apesar de tudo, ainda ficou lá um restinho. Vamos ver se lá está esse restinho. Como vê, ainda temos ali uns magentazinhos. Eu agora vou aumentar aqui a intensidade. E agora esses magentas já não estão. Já quase não existem. Estão a ver? Pronto. É para estes efeitos que serve esta... Deixa-me arrumar aqui a ferramentazinha. Que serve esta chamada em português remoção de borda. Em inglês é o Chromatic Aberration. Ou seja, este desvio cromático chama-se Chromatic Aberration em inglês. Para quando estiverem a ver algum vídeo ou a própria ajuda do Lightroom, que não se esqueçam que tem aqui uma ajuda, mas cujos vídeos estão habitualmente em inglês, no site da própria Adobe. É para isto que serve. Vamos ver aqui mais um último exemplo. Esta aqui apenas porque foge aqui um bocadinho para o azul. Evidente que quando nós temos já o olhar treinado para estes exemplos, se calhar olhávamos para esta fotografia, se não tivéssemos esse olhar já treinado, olhávamos para esta fotografia e não encontraríamos aqui defeito nenhum. Eu achei aqui logo estranho e fui aqui ver, como vem também é uma zona, são zonas de transição bastante diferentes e cá temos o tal desvio cromático que, mais uma vez, podemos experimentar pelo automático para ver se ele desaparece e resultou mais uma vez na perfeição. Neste caso não é preciso fazer mais nada. Sem correção, com correção. Desapareceu aquele azul que não estava lá a fazer nada. Ok? Já agora só mais uma coisa. Neste painel aqui dos efeitos, uma das coisas que se costuma utilizar muito, e não é para corrigir defeitos de lente, é uma opção estética, é escurecer, até posso aproveitar esta fotografia, escurecer aqui os cantos para concentrar a atenção do espectador na nossa imagem muito mais no centro. Aqui posso escolher qual é o ponto médio, como é que evolui, digamos, este efeito, qual é o efeito de arredondamento, e vou exagerar para vermos aqui qual é. Portanto, se eu tenho mais arredondado ou menos arredondado, como veem aqui só os cantinhos é que estão escurecidos. Quais as zonas de transição? Aqui tenho muito nítido o efeito aplicado entre a zona a que é aplicado o efeito e a zona que não é. Aqui tenho, perdão, aqui era o arredondamento, aqui podemos ver melhor qual é o arredondamento. Aliás, agora estamos a falar da difusão, portanto, a zona de transição entre a aplicação do efeito e a sua não aplicação, bem como até a própria zona dos realces, isto no caso de termos aqui, esta imagem não se aplica bem, talvez nesta aqui, vamos experimentar, vamos aqui reduzir e vamos ainda chegar ao ponto médio mais para dentro e ver aqui se os realces estão menos afetados, estão a ver? Ou seja, eu só deixo
afetar as zonas mais escuras e não deixa afetar tanto as zonas mais claras. É para isto que serve este efeito aqui. Pronto, isto aqui antigamente era usado, antigamente, queria dizer nas versões anteriores de Lightroom, seria usado também para corrigir até os problemas da lente, neste caso no sentido contrário, ou seja, ia clarear os cantos porque eles estavam escurecidos por defeito da lente, mas neste caso essa correção agora é feita aqui em cima, como já vimos, e aqui é usado para efeitos mais criativos. Posso fazer o contrário, nas fotografias de casamento, é muito mais bonito ver a noiva depois com esta auréola aqui branca, enfim, a vosso gosto. Só mais uma coisa, que é a introdução de grão, neste caso não é a fotografia adequada, vamos experimentar aqui esta, passá-la para um preto e branco muito rapidamente. Onde é que está? Pode ser aqui. E tentar-lhe dar um aspecto um bocadinho... Reparem que aqui estamos um bocadinho ao contrário do que habitualmente. Quando temos grão ou temos ruído, será o grão digital. Ai, que chatice, ficamos muito aflitos. Ai, que chatice, que fotografei com um ISO não tinha luz, tive que usar um ISO grande e depois tive ruído. Outras vezes, por efeitos criativos, queremos adicionar, digamos, esse grão. E vamos ver aqui se conseguimos, perdão, não é este, se conseguimos adicionar, vamos pôr aqui em 1 para 1, para ver o efeito. Naturalmente que isto é para ser usado com parcimónia, mas enfim, as fotografias são vossas, façam o que quiserem para lhe dar um aspecto um bocadinho mais antigo, nomeadamente a preto e branco. E às vezes fica muito bem. Aqui, digamos, é o tamanho do grão, mais uma vez vou pôr aqui 1 para 1 para vermos o efeito e vou exagerar. Grão muito grande ou grão mais miudinho. Como veem, eu pessoalmente gosto do grão um bocadinho mais miúdo quando uso. E gosto muito de grão com bacalhau também. Não é o caso da fotografia. E aqui, passada esta tentativa de piada, qual a aspereza do próprio grão, e seja lá o que significa esta aspereza, mas digamos como veem aqui temos um grão mais cerrado e aqui parece que é um bocadinho mais difuso, apesar de tudo. Isto é para usar a gosto, portanto são efeitos para esteticamente nós podemos optar por aplicá-los. Mais uma vez, habitualmente o granulado é apenas usado em fotografias mais a preto e branco, ou em fotografias em que também já manipulamos a cor de algumas formas, pode não ser apenas no preto e branco, mas que fizemos alguma manipulação de cor. Raramente é utilizado com fotografias que tenham as cores reais, que nós tivéssemos ajustado para ter cores reais, aí não vamos adicionar grão, pelo contrário. Vamos tentar tirar ruído se ele tiver. Agora, muitas vezes há efeitos criativos em que temos cores um bocadinho menos reais, digamos assim, portanto mais criativas, mais a nosso gosto. Já não queremos representar a realidade como ela é, mas queremos representar aquela realidade que captamos a nosso gosto, com as nossas opções estéticas, e para isso podemos nos socorrer destes efeitos. E pronto, por hoje, ou por este vídeo, agora é tudo. Até um próximo vídeo.